Bom dia e a paz do Senhor, crianças. Vamos começar com mais uma aula, certo? Titia está com muita saudade de vocês, orando, pedindo a Deus para que esse momento que a gente está passando acabe, para que a gente volte a ficar juntinhos mais uma vez, como nós fazemos todos os domingos na escola dominical, na casa do Senhor, onde é o nosso lugar, né? Adorando ao Senhor, ouvindo a voz de Deus. E a lição de hoje é uma lição muito especial, é falar de um personagem que vocês já devem ter estudado na outra salinha. Hoje a gente vai falar sobre o nosso amigo, certo? Que ele é um amigo muito especial. Vamos lá? Estamos, como vocês sabem, as últimas lições foram do primeiro trimestre do ano, certo? Quando a gente fala trimestre, são 3 meses, tá? E agora é segundo trimestre, mais 3 meses. Já estamos na lição 3, tá? Tia contou a lição 1, contou na rádio, para quem assistiu, viu a história de Noé, né, do nosso amigo construtor de barcos. Domingo passado, tia Jerusa, ela contou a história da lição 2, certo? E agora vamos contar a história da lição 3, que é Isaac é um bom amigo. Mas por que será, tia, que Isaac é um bom amigo? A gente vai conhecer agora nessa história, certo? O título da lição, mais uma vez, Isaac é um bom amigo. Dá pra ver, ó? Isaac é um bom amigo. E o versículo de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 14, que diz assim: procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Vamos repetir? Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Mas, crianças, o que é procurar a paz? O que é paz, né? O que é paz para você? Vamos pensar? Paz é quando a gente não se mete em briga, em confusão. Isso é paz. É você não brigar com seus coleguinhas na escola, na rua, certo? Não brigar com o papai, com a mamãe, não inventar mentiras e situações que possam causar confusão e brigas. Isso é a paz. E é isso que o Papai do Céu fala para nós no livro de Salmos, é que nós devemos buscar a paz. Sermos sempre crianças pacificadoras, ou seja, crianças que buscam a paz, né? Porque quem ama o Papai do Céu, quem tem o Papai do Céu no coração, não gosta de brigar e não procura brigas, né? Procura fazer a paz e ser amigo de todos, tá bom? Agora nós vamos contar a história de hoje, que é sobre o nosso amigo Isaac, um amigo muito legal. E nós vamos conhecer porque ele é um amigo muito legal. Certo? Isaac, ele vivia numa região que Deus havia prometido ao papai dele, Abraão, certo? Que daria a ele como herança. O que é herança? É quando alguém, né, um pai, dá a seu filho, né, uma terra, uma casa, ou pode ser um objeto de presente. Era meu e agora eu vou passar para você, meu filho. Isso se chama herança. Papai do céu iria dar a Abraão como herança aquela terra, a ele e a toda a sua descendência, ou seja, seus filhos, netos, bisnetos. E aí, Isaac era filho de Abraão. Então, naturalmente, essa terra que Papai do Céu prometeu a Abraão iria dar a Isaac. Isaac estava lá. E Deus, né, Papai do Céu, abençoava muito Isaac. Ele deu ovelhas,
deu a ele camelos, ele tinha empregados, pessoas que trabalhavam para cuidar das ovelhinhas, dos camelos, pessoas que ajudavam na colheita. Colheita é quando colhe frutas, verduras, grãos, tudo que se planta. Eles trabalhavam para plantar, para regar, cuidar e colher. Quando os frutos nascessem, tivessem todos maduros para comer, né? Prontos para comer, eles colhiam. Então, a Bíblia conta que Isaac, ele era muito, muito próspero. Ele tinha muitas coisas, certo? Só que assim, Isaac, ele precisava de posses para plantar e dar para os animais beberem, né? Que, como vocês sabem, crianças, a água, ela é muito fundamental, ela é importante para que a vida continue, né? Nós precisamos da água para beber, para manter o nosso corpo hidratado. Também precisamos da água para plantar, né? Porque as plantas, elas precisam de água. E tudo que a gente come vem da terra que é regada pela água, certo? É a água que faz a sementinha brotar e se transformar numa árvore e dar frutos para que a gente possa comer. Então, a água é indispensável à vida de todos, sejam pessoas, sejam animais, sejam vegetais, certo? E naquela época, a Bíblia conta que estava havendo uma grande seca. Eles estavam tendo muita dificuldade de plantar. E os animais estavam morrendo de sede. Então, para que ninguém morresse mais, né, nenhum animalzinho morresse mais de sede, de fome, e eles também estavam com fome e sede, Isaac, ele teve uma ideia. Ele queria ir para o Egito, né, assim como o papai dele, Abraão, fez quando era vivo, e ele era pequenininho. Ia para o Egito e para poder escapar da seca, porque lá não tinha seca. Aí, né, ó, aqui está Abraão, ou Isaac, desculpa, Isaac, ó, as ovelhinhas, o camelo, né, eles viviam em tendas, tá, crianças? Eles eram nômades. O que é ser nômade? É uma pessoa que não tem uma casa de tijolo, de madeira, fixa no chão. Ele viaja sempre. Aqui tá, não, por exemplo, aqui ele está bem, né? Ele estava tudo bem, então ele montava a tenda dele e morava ali. Mas se de repente houvesse uma seca, ele iria para outro lugar. E foi o que ele fez. Ele queria fazer. Se ele fosse para o Egito, ele ia desarmar a tenda, ou seja, né? E ele iria com a tenda para lá, depois armava de novo e morava lá. Era assim, ele ia viajando e armando a sua tenda para morar. Ele e os seus empregados, certo? Aí, nisso, né, nesse desejo que Isaac tinha de ir para o Egito, Deus falou com ele, né, em um sonho, disse para o Pai do Céu que ele não precisava ir para o Egito, que ele ficasse ali, porque aquela terra onde ele estava, tudo era dele, que ele estava dando para ele, que ele deu ao pai dele, Abraão, e seria dele também, Isaac. Que ele não fosse para lá, mas que Papai do Céu iria abençoar ele ali onde ele estava. Então, Isaac, ele obedeceu, né? E ele viajou para uma cidade chamada Gerar. Vamos repetir com titia? Gerar. Certo? Como é o nome da cidade que Isaac foi? Gerar. Essa era a cidade que o nosso Isaac foi. E ali ele armou sua tenda, a tenda dos seus empregados, deixou os animais ali. E ele começou a caminhar por um local, um caminhozinho, que o pai dele, quando ele era criança, levou ele para lá também. Então ele conhecia esse local desde pequenininho. E quando ele caminhou para esse localzinho, essa estrada, no final dessa estradinha, tinha um poço que o pai dele, Abraão, tinha cavado.
E ele foi lá com esperança de ver se tinha água. Né? E quando ele viu, ele ficou muito surpreso. Ele disse, nossa, que esquisito. Esse poço o papai cavou, tinha muita água, me lembro quando eu era criança, mas agora ele está cheio de areia. Então, alguém pode ter vindo aqui e colocado tanta areia que cobriu a água e entupiu o poço, de maneira que não tinha mais água. Aí o que ele fez? Ele chamou os empregados e eles começaram a cavar para tirar a areia de dentro do poço e assim que a água pudesse entrar no poço. E aí eles ficaram muito felizes, né? E aí a Bíblia conta que Isaac, ao cavar, ele deu o mesmo nome a esse poço que o papai dele, Abraão, havia dado quando cavou esse poço pela primeira vez. O tempo passou e os vizinhos, né, as pessoas que moravam próximo às tendas de Isaac, né, o nome deles eram os filisteus, o nome daquele povo, os filisteus, eles começaram a ficar chateados com Isaac. Na verdade, eles ficavam chateados porque Isaac tinha muitas coisas, ele era rico, ele tinha muitos camelos, tinha muitas ovelhas, porque o Pai do Céu abençoou ele demais. E aí eles começaram a ficar muito chateados. Mas Isaac continuou ali. E ele pegou as sementes que ele tinha para comer. E em vez de ele comer, ele resolveu investir na terra. Ou seja, ele pegou uma parte dessas sementes e começou a plantar, né, no chão e a regar com a água que vinha daquele poço que ele fez. E aí Deus abençoou ele de maneira muito grande. A Bíblia conta que quando ele foi colher, ele colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou. Ou seja, eram muitas sementes. Então ele conseguiu alimentar os animais, alimentar os seus empregados, alimentar a sua família. Ele poderia vender para conseguir dinheiro. Ele estava sendo muito abençoado. Aí passou-se o tempo. Lá na frente, mais um pouco à frente, os empregados de Isaac começaram a cavar. E eles acharam uma mina de ouro. Para vocês terem uma ideia, uma mina de ouro, eles acharam uma mina de água. Mina de ouro. Eu queria dizer, crianças, que essa mina de água, naquele tempo, tinha quase o mesmo valor de uma mina de ouro. Certo? Por quê? Porque naquela época dificilmente chovia. E aquela região onde eles moravam era muito seca, tinha muita areia, pouco mato. Então era quase um deserto. E lá a comida era escassa, a água era escassa. Então, para eles encontrarem água para plantar, né, e se alimentar, eles tinham que cavar poços. E quando eles achavam um poço de água cristalina, é a mesma coisa que achar um poço de ouro. Era muito valioso, eles ficaram muito contentes. E eles foram contar para Isaac, né? Só que essa alegria durou pouco tempo. Por quê? Porque os vizinhos filisteus deles começaram a reclamar. Isaac, esse poço não é seu. Esse poço é nosso. E eles começaram a discutir. Só que Isaac não queria discutir com eles. Porque Isaac era um homem de paz. Ele não procurava confusão. Ele não queria confusão. Ele só queria fazer paz. Então ele abandonou o poço e chamou esse poço de Poço da Confusão. Aí, pouquinho mais adiante, ele andou e fez outro poço. E mais uma vez os filisteus vieram com a mesma conversa. Não, esse poço aí é meu, não é seu. Isaac deixou esse poço para eles. Só que ao invés de batizar, chamando o poço de Poço da Confusão, chamaram esse poço de Poço da Amizade. Porque ele queria fazer amizade com aquelas pessoas e não queria brigas mais, ele só queria paz. Aí um pouquinho mais à frente, Isaac fez outro poço. E nesse poço não houve mais brigas. E ele ficou muito feliz, né?
E ele batizou esse poço pelo nome de Reobote, que significa, na língua de Isaac, poço espaçoso, ou lugar espaçoso, na verdade, lugar espaçoso. Porque Isaac viu ali a providência de Deus, a providência de Papai do Céu, que Papai do Céu abriria muito mais espaço para Isaac prosperar naquele local e haveria paz. E realmente foi o que aconteceu. Deus abençoou Isaac ainda mais, e os filisteus não voltaram mais a brigar com ele. E ele ficou por ali, porque ali realmente, além de ele se dar bem, né, e ser muito feliz, lá ele tinha muita paz. Ninguém mais discutia com ele. Então é isso, crianças. Isaac, ele traz para nós uma lição de paz, né? Que assim como Isaac, ele não fez confusão, ele não brigou com ninguém atrás de seus poços, porque os poços eram dele, mas ele abriu mão para que ele houvesse paz. Então, assim, crianças, aonde vocês forem, não sejam crianças briguentas, não sejam crianças de confusão, não carreguem com vocês raiva, mágoa das pessoas, mas tenham paz com elas. Sejam amigos, aprendam a perdoar, aprendam a relevar certas coisas, né? E sejam de paz. Se houver alguma coisa muito séria, você vai contar para sua professora e para seus pais. Mas não briguem, não arranjem confusão, não resolvam dessa forma, porque isso não dá certo, certo? E entregue todos os seus problemas ao Papai do Céu, porque Ele vai resolver por vocês, viu? E esse é só. Tchau e até o próximo domingo.